você rodou o mundo, esteve na Europa e no basquete universitário nos Estados Unidos. Sua carreira internacional, como foi feita? Como foi desenhada? Eu estava jogando a seleção brasileira juvenil para disputar o Campeonato Mundial em 87 na Itália. Na ocasião, durante a preparação para o Mundial, tiveram 2 técnicos que vieram ao Brasil recrutar potenciais atletas com talento. Um deles gostou de mim e me fez um convite para que eu fosse estudar na universidade nos Estados Unidos. Havia um problema que eu não tinha nenhum contato, conhecimento da língua inglesa. Eu era muito ruim nessa parte de inglês. E eu teria que abrir mão da seleção, ir para os Estados Unidos, fazer um curso de inglês intensivo durante 2, 3 meses, para me preparar para fazer as provas e ser aceito na universidade para poder jogar. Mas com isso, eu estaria abrindo mão da seleção brasileira e abrindo mão de disputar o Mundial. E eu disse para o treinador, olha, eu sinto muito, mas eu posso realizar esse meu sonho e aceitar o seu convite se for depois do Mundial. Por conta disso, eu acabei indo para uma outra divisão, uma divisão menor, que a gente tem várias divisões nos Estados Unidos, que é mais conhecida NCAA, e eu fui jogar NAIA, que é a NAIA. E acabei indo para uma universidade no Texas, onde essa universidade, nessa divisão, não tive a necessidade de fazer essas provas, que era uma outra liga, cada liga tem sua própria regra. Então isso juntou o útil ao agradável. Eu pude ir aos Estados Unidos, pude jogar o Mundial pela seleção brasileira, fui lá, joguei 4 anos, melhorei, me formei, nunca repeti uma disciplina na faculdade. Então isso é uma das coisas que me envaidece muito, porque apesar de toda a dificuldade que eu enfrentei com a língua, a barreira da língua, da cultura, de estar num país diferente, eu persisti, me dediquei, pude melhorar meu basquete, pude evoluir como ser humano, como pessoa, e voltar depois de 4 anos mais forte, jogando melhor e com um diploma debaixo do braço. Efetivamente, você ganhou dinheiro com basquetebol no Brasil? Depende do que você chama de ganhar dinheiro. Eu pude construir um patrimônio razoável, considerável, mas tive alguns percalços ao longo da minha carreira, como lesões, que fizeram com que eu perdesse um pouco de dinheiro. Eu me sinto muito abençoado porque eu pude jogar basquete dos 8 aos 38 anos de idade. Foram 30 anos ininterruptos jogando basquete. Então só isso eu acho que é um feito. Independente dos países, dos clubes da liga que eu pude jogar, você ter 30 anos da sua vida dedicado ao esporte, foi o que eu pude fazer ao longo da minha carreira. O que eu gostaria de ver é que qualquer criança e qualquer jovem tivesse um acesso ao basquete, tivesse a oportunidade de experimentar a modalidade, tivesse a possibilidade de poder praticar o basquete, tivesse a possibilidade de jogar, de competir, de brincar, independente se elas têm ou não talento, independente se elas querem jogar ou não. É acesso na escola, é acesso do ponto de vista recreativo, de praças, de parques. A gente vê aquelas praças públicas que tem nos Estados Unidos, as pessoas grandes, pessoas fortes, pesadas, vários ali com mais de 100 quilos, se pendurando, fazendo flexão, barra no aro, e a tabela permanece intacta. Por quê? Porque é um material altamente resistente, de primeira qualidade. Quando a gente leva isso para o nosso país, para as nossas praças, para os nossos logradouros públicos, para poder brincar e jogar, o material é de 5ª categoria. É compensado naval, que se pegar chuva, sol, ele começa a apodrecer. O ar é de ferro, ele arrebenta logo. Então, isso vem ao longo dos anos. O que está se esperando para que a gente possa realmente fazer quadras de basquete, quadras públicas, com infraestrutura e qualidade? Eu sou sócio campeão pelo Vasco. É um clube que eu tenho uma identificação muito grande. Joguei lá pequeno, depois eu voltei em adulto, conquistei vários títulos, um carinho imenso pela torcida. Fico triste quando eu vou ao Vasco, quando eu vou a São Januário, e vejo que o basquete realmente está largado, foi deixado de lado. Não tem uma equipe adulta, o ginásio está interditado há mais de 1 ano e as prioridades são outras. Pensa-se só no futebol. O Vasco ele é grande pela sua história, e sua história está repleta de riquezas que vem do remo, que vem do atletismo, que vem do futsal e que vem muito do basquete. Muito. O Vasco era uma potência no basquete. Acho ruim?
Acho ruim, mas eu não posso fazer nada. As pessoas que hoje administram o Vasco não têm interesse pelo basquete. A exemplo do Flamengo, que por várias gestões que a gente tem vindo aí ao longo do tempo, troca de administrações, mantendo o basquete forte, mantendo o basquete de primeira linha, sempre se reforçando e entendendo que a torcida também abraçou o basquete como o segundo esporte hoje do Flamengo. A gente viu agora a tentativa e o resgate do Fluminense voltar com a sua modalidade, mas muito mais por conta da vontade de 2 ou 3 pessoas ligadas ao basquete do clube do que propriamente a presidência e a administração do clube, que é uma diferença muito grande. E talvez tivesse essas pessoas abraçado, se empenhado, o Fluminense estaria disputando o NBB 6 que está para começar agora e o Fluminense ficou de fora. É um marco histórico para o basquetebol brasileiro. Primeira vez nessa edição de Campeonato Mundial Interclubes que uma equipe da América do Sul chegava à final dentro dessa edição no McDonald's Championship, se disputaram em Milão, na Itália. Foi um sentimento de dupla satisfação. Satisfação de ter entrado para a história do basquete do Vasco, desse marco, de ter jogado a final contra o time da NBA, e também de poder ter retornado às quadras, já que eu vinha de uma grave lesão, tive um problema de fratura na minha tíbia, já estava coisa de mais de um ano afastado das quadras. Pude voltar e ainda segui mais alguns anos dentro de quadra jogando, inclusive após aquele feito eu acabei jogando em Portugal, na Liga Portuguesa. Fui o primeiro brasileiro a atuar como estrangeiro na Liga Profissional da Venezuela, abrindo aí as porteiras para o mercado dos brasileiros na Venezuela. Então foi uma época maravilhosa e um feito inédito e histórico que o Vasco, até hoje, as pessoas lembram e não tem como esquecer, não tem como esquecer. Tim Duncan, David Robson, as Torres Gêmeas, não só faziam a diferença dentro da liga da NBA, mas como em qualquer liga que eles fossem jogar com aquela equipe, que era uma equipe muito bem treinada, muito bem jogada. E a prova disso, você vê que o Greg Popovich, técnico da equipe de San Antonio naquela competição em 99, permanece até hoje na equipe do San Antonio Spurs. É o mesmo treinador. Então, só isso mostra a estrutura e o grau de dificuldade que a gente teve em enfrentar uma equipe muito bem treinada, estruturada, planejada, que é a franquia do San Antonio Spurs da NBA. Teve há pouco tempo no Rio de Janeiro a passagem do Oscar Smith, que foi um atleta que teve uma identificação muito grande com o Flamengo, o maior nome, o cestinho do país, que eu queria saber quantas crianças tinham na escolinha do Flamengo durante o período do Oscar. Muito poucas. Culpa do Oscar? Não. O Oscar foi contratado, era empregado, funcionário do clube, estava lá, treinava, jogava, cumpria com as suas exigências estipuladas em contrato e ótimo. Agora, é tanta coisa que os clubes podem fazer para poder alavancar, dificuldades são imensas. Dificuldade está no dia a dia, na vida de cada um. Eu tenho as minhas, você tem as suas. Imagina de um clube, administrar, atender sócio, atender a demanda, infraestrutura, conforto para o associado, jogo na Gávea, está quente, não tem climatização, o banheiro está limpo, uma série de questões, de fatores extremamente importantes que você tem que olhar como um todo. Agora, quando eu falo da modalidade, que a gente depende de recursos, depende de patrocínios, depende de verba, se verba e patrocínio fosse garantia de sucesso permanente, o Vasco não tinha acabado com o seu basquete. O Vasco era o campeão brasileiro, bicampeão da Liga Sul-Americana, fez a final da NBA com o San Antonio Spurs, e o Vasco hoje não tem representatividade nenhuma no basquetebol adulto, há não sei quantos anos. Você tinha que levar isso para a esfera de São Paulo, Clube Atlético Monte Líbano, Esporte Clube Sírio, Corinthians com essa máquina, com essa potência, que é um clube também que tem muita tradição e história no basquete. Hoje não tem basquetebol adulto. Por que não tem? Tem massa, tem torcida, tem sócio, tem camisa. Eu acho que o basquete, o produto basquete precisa ser melhor trabalhado. Volto a falar, se não olharmos para a base com carinho, a criança e para o jovem com carinho, é chover no molhado. Eu não estou falando de alto rendimento, estou falando de fomento, estou falando de acesso.
Vou pegar uma rede pública de ensino no estado do Rio de Janeiro, garotos de 17, 16 anos, e fazer uma enquete. Você alguma vez já treinou basquetebol? Você alguma vez já jogou basquetebol? Você alguma vez teve contato com essa bola laranja aqui? E teve? Já te disseram como é que se arremessa? Já te ensinaram o que era fazer uma bandeja? E vamos ver o resultado disso. Hoje eu tenho uma empresa que é a All Sport. Essa empresa foi fundada em 2008, juntamente com mais 2 sócios, Alexandre Bento, que jogou basquete também muitos anos aqui no Rio de Janeiro, jogou no Flamengo, jogou no Tijuca, teve passagem em Portugal e também defendeu a equipe do Fórum de Valadoria da Espanha na Liga ACB durante 7 anos. E o outro sócio, que é o espanhol, Alfredo Garcia, que está no Brasil também desde 2008, quando a empresa foi fundada, que é uma pessoa que trabalhou em várias equipes na Espanha, como técnico, como dirigente. E essa empresa foi fundada em 2008 no intuito de prestar serviços à modalidade e principalmente ao atendimento aos atletas, na condição de procurador de agente. E eu, como já fui atleta, já estive ali dentro da quadra e já tive bons agentes e maus agentes, sei perfeitamente das necessidades, da importância do papel dessa figura de um procurador na vida de um atleta profissional. Houve aí uma quebra de paradigma porque o Brasil enfrentava uma resistência muito grande nesse sentido de não achar necessário a importância de um empresário no mercado do basquete. Hoje já se reverteu isso. Os próprios clubes entendem a necessidade, preferem muitas vezes lidar com o empresário do que lidar com o jogador. Porque o jogador ele tem que estar com a cabeça tranquila, descansado, focado, treinando, jogando e deixar outras questões burocráticas para que outras pessoas cuidem, defendam esse interesse. Na verdade é um casal, Manuela, que faz 14 anos agora, dia 27, joga voleibol no Botafogo, no infantil, e o José Afonso, de 9, que joga basquete e futsal. E futebol society também. Mais importante disso tudo é que temos aí um casal, os filhos praticando esporte, praticando saúde, tendo a educação dentro de casa, na escola e no ambiente esportivo, através dos professores, dos educadores. Então isso é uma coisa que eu e a Luísa, minha esposa, a gente não abre mão. Luísa é ginasta, a gente se conheceu através do esporte, em 1995, no ano do centenário do Flamengo. Eu fui jogar no Flamengo, ela estava encerrando, ali ela participou dos Jogos Pan-Americanos, que foram disputados, se não me engano, em Mar del Plata, na Argentina. E naquele ano do centenário do Flamengo, o colégio Afonso Celso, em Campo Grande, aqui no Rio de Janeiro, estava prestando uma homenagem ao Flamengo na abertura das suas Olimpíadas. Então a gente teve ali Zico, eu, Luiz Aparente e outras figuras do esporte que eram atletas do Flamengo, presentes nessa abertura da Olimpíada, quando ali mesmo, naquele primeiro contato, na primeira vez que eu a conhecia, e pelo fato dela morar na Gávea e eu morar na Barra da Tijuca, eu ofereci uma carona, sem segundas intenções, né? E acabou que, nessa carona que eu ofereci a ela, quem pediu uma carona também e ficou na metade do caminho foi o Zico, que ele desceu ali no Recreio, no CFZ, e ele se rotulou assim como o cupido também da relação. O garoto ali, num processo seletivo, aos 9, aos 10 anos, eu falo pelo meu filho, briga para estar entre os 12 para estar relacionado no time. Depois briga para estar entre os 5. Daqui a pouco vem mais 10, 15 de fora e faz uma peneira. Então isso é a vida. A competição o tempo inteiro, a disputa o tempo inteiro, mas isso tem que ser de maneira saudável, tem que ser salutar, tem que ser honesta, tem que ser com decência. E vai se estabelecer e vai ter um protagonismo aquele que se destacar em qualquer setor da sua vida, da carreira que você queira seguir. Isso na base, isso no estudo, isso na sua vida profissional, na sua atividade profissional, e você vir ou não a ser até um grande líder, um grande representante, mas o esporte te dá isso. Sinto muito orgulho de ter começado a jogar basquete em 1976, num clube de bairro do Rio de Janeiro chamado Esporte Clube Mackenzie, onde naquela época, quando o diretor me via mascando chiclete no treino, ele pedia para jogar o chiclete no lixo, que pedia para ver minha carteira para ver como é que estavam as minhas notas,
que tinha uma preocupação com a tua formação e com o teu caráter, além da parte esportiva. E isso também foi se perdendo ao longo do tempo. A alegria de ter tido, através do esporte, ter conquistado tudo que eu conquistei. Se hoje eu estou aqui de frente conversando com vocês, foi o esporte que me proporcionou isso. Se vocês estão aqui hoje dentro da minha casa e puderam ver aí as fotos, a filmagem com meu filho, o esporte me deu isso. Tudo veio através do esporte. E a única tristeza que eu tenho, e eu não me furto a dizer, foi a questão de eu não ter disputado uma Olimpíada. Isso aí, aí não vai faltar assunto, não vai faltar matéria, isso aí é papo para horas, mas não faltou vontade, não faltou disposição, não faltou jogo. E olha, eu falo isso com toda a humildade, com toda a autocrítica que eu possa ter. E volto a falar como a gente falou lá no início. Se fizer uma enquete dos entendidos de basquete, das pessoas, dos especialistas, dos técnicos, dos dirigentes, provavelmente a grande maioria vai dizer: não, tinha que ter ido, tinha que ter jogado. Porque não faltou jogo, não faltou comportamento, não faltou nada. Simplesmente questões extra-quadras, que fogem às vezes das nossas mãos, fizeram que eu não tivesse participado e disputasse uma Olimpíada. Foram questões extra-quadras que fizeram que eu não tivesse jogado. Mas faz parte da vida. A vida a gente tem conquistas e derrotas. Eu não digo nem que isso possa ter sido uma derrota. Eu acho que foi uma tristeza, um fato que me chateou, mas é vida que segue. E eu sou uma pessoa que, até por uma questão de temperamento, sou uma pessoa muito proativa, muito otimista, muito alegre, muito de bem com a vida. Então, nunca festejei e badalei muitas conquistas, da mesma forma que eu nunca chorei muito e fiquei lamentando as perdas. Um abraço para vocês, olha, imensa satisfação, e quero agradecer mais alguma vez o Thiago Contreira por essa iniciativa do De Bandeja, agradecer o convite. Eu sei da legião, da quantidade de pessoas que acompanham o De Bandeja no portal do R7. Um abraço e até o próximo encontro. E olha, de bandeja não pode errar, é que nem pênalti sem goleiro. Bandeja tem que fazer. Alexandre, abençoe! Mais uma de três!